tudo bem com você? Hoje o nosso bate-papo é sobre um assunto que muita gente já confundiu com birra na hora da refeição. Mas será que é sempre manha? Fique sabendo que muitas vezes não. A seletividade alimentar pode ser bem mais séria e, em alguns casos, evoluir para o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo. E para nos ajudar a entender melhor esses problemas, recebemos aqui no estúdio o nutricionista Guilherme Barros. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Gisele. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui esclarecendo as informações. Nós que agradecemos. E além da participação do Guilherme aqui no estúdio, eu também, é claro, não posso deixar de falar da Ana Furtado, que fica aqui, ó, no meu ladinho, na tradução em Libras, de Mais Esse de Bem com Você. Muito obrigada, viu, Ana? Guilherme, vamos começar. O que é, na verdade, esse transtorno? TARI não é tão comum. E como diferenciar o TARI de outros tipos de transtorno referente à alimentação, ou até mesmo com, você falou que tem quando a pessoa escolhe. Uma seletividade. Ela pode ter só uma seletividade alimentar ou pode ser o TARI. A diferença é que quando a criança, geralmente dá em criança, em adulto também, mas ela escolhe somente um grupo alimentar, então ela não consegue comer, tem uma aversão aos outros alimentos. O problema é com o tempo que vai passando, porque é normal criança ter um período de seletividade na sua infância. Isso não quer dizer que ela tenha uma aversão àquele alimento ou tenha só seletividade para aquele alimento. É um período que ela está passando transitório, mas quando aquilo começa a acontecer de uma forma mais longeva, aí a gente já começa a observar problemas de carência nutricional, problemas de crescimento, e isso muitas das vezes dá por conta da textura do alimento, às vezes temperatura que o alimento que a pessoa tem. Então a gente vai tendo que identificar o que ela tem em não querer o alimento, por que ela está evitando aquele alimento, e aí a gente consegue começar a ter uma identificação do problema para a gente poder dar um resultado. E quando é sempre com criança que acontece o TARI ou pode acontecer em qualquer faixa, a pessoa pode desenvolver depois de adulta? É mais difícil ela desenvolver na fase adulta, porque é quando criança que a gente vai formar os nossos hábitos, e aí já na fase adulta é algo que você trouxe já da sua infância. Então, geralmente isso vai se desenvolver e pode se perdurar até a fase adulta. A não ser que às vezes o adulto passou algum trauma que ele linkou com aquele alimento e aí ele também passa a ter uma seletividade. Ah, entendi, doutor. E TARI, então, agora a gente falando um pouquinho sobre os sintomas. Como que os pais que estão assistindo a gente, já que é muito mais comum acontecer com as crianças, podem ficar atentos, observar que de repente a criança pode estar indo por esse caminho? Acho muito legal observar o meio social, porque em casa pode ser que ele esteja fazendo uma birra, que a gente comentou mesmo, alguma briga, que ele esteja querendo medir força com os pais, que é normal da criança fazer isso no início. Porém, quando você vai numa festinha, ele vai na casinha de um amigo, ele não come, você vê que ele está evitando as coisas que tem, você vê que os amiguinhos oferecem, ele também não aceita. Aí a gente já tem que começar a ficar um pouco antenado e aí começar a observar alguns desenvolvimentos. Ver o tamanho, ver o peso, ver como é que está o humor, como é que está sono, que aí essa seletividade vai ter uma consequência que vai faltar alguns nutrientes. Então, ali que a gente já começa a ter essa identificação. Entendi. Tem uma faixa etária que é mais comum começar esse tipo de transtorno? É? Olha, ali pelos 4 anos até ali uns 9 anos, que é uma formação ali de paladar que a criança está desenvolvendo. Mas, é como eu falei, a criança ela vai ter uma seletividade natural. O que a gente tem que observar é justamente nessas partes do meio social, se ela realmente está evitando. Porque às vezes é só uma coisa mais em casa que ela acaba fazendo. E aí eu imagino que entra também o papel da escola, né? Porque as crianças hoje, algumas crianças estudam em período integral e acabam realizando aí todas as alimentações na escola. Então, quais as dicas que a gente pode passar para os educadores, as pessoas que acompanham ali aquela alimentação, que pode até alertar os pais? Com certeza, com certeza. A escola vai ser uma participação fundamental ali, até como que eles também estão oferecendo aquele alimento. Se você coloca numa mesa ali, sem uma preparação alguma, que está exposto de uma maneira não tão agradável, que vai atrair você a comer, isso vai despertar menos vontade da criança experimentar o que ela não está acostumado. Então, também observar como que aquilo é ofertado para as crianças
E o professor, né, o educador que esteja ali em conjunto, começar a observar que a criança não está comendo, um dia não comeu, já tem que atender o sinalzinho de alerta, mas ver que começou a virar rotineira aquilo dela não comer, chama os pais, tô percebendo que ele não está comendo, você sabe por quê, está acontecendo uma coisa em casa, porque tem um lado psicológico que pode, né, diminuir sua fome, e aí fazendo esse trabalho em conjunto com o momento da escola, mais um momento em casa, aí a gente consegue já melhorar esse desfecho. Importante, né, doutor? E agora a gente falando um pouquinho, falamos do papel da escola no TARI, só que a gente sempre escuta aquela expressão, aquele adulto tem o paladar infantil. Esse paladar infantil é só uma escolha ou pode ficar preocupado e de repente acabar desenvolvendo aí um transtorno também, o TARI? Primeiro que essa não questão existe essa expressão. É que eu gosto muito de fazer uma analogia que não é um paladar infantil, porque a criança é igual um livro em branco. Então quem escreve é o adulto que criou essa criança. Sim. Então, né, o paladar ela não nasce com o paladar definido. Ela não nasce com o paladar definido. Então é o adulto que acabou criando aquele paladar. Então acho que é o paladar adulto, né? Vamos falar dessa maneira, porque a criança não. Mas enfim, quando a pessoa começa a deixar de experimentar coisas novas, que isso é muito normal às vezes no adulto acontecer com maior frequência, porque ela tem medo do novo. E aí ela passa a comer só o que estava ligado à infância dela. Só que pode passar com o tempo, por algumas razões, seja dela ter um aumento de ansiedade, ou teve uma crise de pânico, e ela começa a ter um medo excessivo, e aí quer ter menos ainda a incerteza do experimentar, do novo ali, ela pode passar cada vez mais, ficar mais seletivas, evitando determinados alimentos, determinadas texturas, e a gente sabe que a gente tem que comer de um tudo, nós somos onívoros, nós fomos feitos para comer de um tudo, para que a gente tenha todos os nutrientes. Então, se eu começar a selecionar só um determinado, vai faltar nutriente para mim. Entendi, doutora, é isso mesmo. Bom, eu não tenho dificuldade nenhuma, aliás, eu adoro experimentar comidas novas e quanto mais diferente, melhor ainda. Olha só, gente, no próximo bloco a gente vai entender como esse transtorno, o TARI, mexe com o lado emocional das pessoas. Inclusive, tem até uma reportagem com uma psicóloga falando sobre isso. Então não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é com o nutricionista Guilherme Barros, trazendo informações super importantes sobre o TARI, que afeta não só a saúde física, mas também emocional. Você sabia que a seletividade alimentar pode estar ligada a distúrbios emocionais, como ansiedade ou até mesmo fobias alimentares, aumentando a aversão a certos alimentos? E na maior parte dos casos, esses traumas têm origem na infância. Olha só, a gente preparou uma reportagem especial sobre esse assunto. Guilherme, vamos conferir? Vamos. Na primeira infância, a relação da criança com o mundo é formada através dos estímulos sensoriais: olfato, visão, tato, audição e também o paladar. E por mais que comer pareça algo natural, a introdução alimentar pode ter impactos psicológicos positivos ou negativos. Quando esse processo é rígido, pode surgir o transtorno alimentar seletivo, que acompanha o desenvolvimento por muitos anos. É um momento delicado que exige sensibilidade por parte dos pais. Então, na introdução alimentar ali com a criança, vai ser necessário um respeito aos limites que a criança mesmo vai impor. A gente precisa considerar que a criança sai da amamentação, que é algo extremamente emocional, de vínculo materno, e ela começa a ser introduzida nesse mundo do alimento, e isso também precisa ter essa segurança emocional. Então, ali a experiência da alimentação, ela é fundamental para que não haja nenhum tipo de prejuízo no que diz respeito à alimentação da criança futuramente. A seletividade alimentar afeta uma parte significativa da população infantil. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte apontou que 37% das crianças em idade pré-escolar
tem algum grau de dificuldade alimentar, sendo que 25,4% apresenta um quadro de ingestão altamente seletiva. A seletividade é uma condição ainda mais frequente em crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista, afetando cerca de 53,4% delas. A gente transfere para a criança aquilo que nós recebemos, né? Então, se a minha alimentação foi uma alimentação violenta, né, traumatizante, né, que traz para mim uma memória ruim em relação ao comer, eu tendo a transmitir isso para a criança. Que algumas pessoas vão ter, por exemplo, o sentimento da raiva no momento que está introduzindo o alimento ali para a criança e ela está fazendo uma pirraça e não quer comer. Aí da raiva você já começa a trazer alguns conceitos sobre aquela criança, que ela é manhosa, que ela é birrenta, e ali você vai trazer para a criança formação de crenças que ela tem um defeito, né, que a alimentação é permeada pela ansiedade. É claro que ninguém é obrigado a gostar de todos os alimentos. O problema é quando há exageros no comportamento, como a recusa intensa, choro ou sofrimento em frente ao prato. Esses são alguns sinais de alerta de que algo não vai bem e é necessário atenção médica. O exagero aponta a falta de saúde, né? Então, se eu como demais ou se eu como de menos, se aquele comer, ele traz para mim algum tipo de angústia física, né? Às vezes uma taquicardia, uma falta de ar, às vezes um nó na garganta, né? Dependendo do alimento, a gente sabe que tem alimentos que são emocionais, né? Que vão te remeter à sua infância. Então, se é um alimento que te remete à infância, mas te traz uma memória ruim, que você foi obrigado a comer, vale a pena fazer uma investigação para saber se isso é um trauma, se isso se reflete de alguma maneira em outros comportamentos dos seus relacionamentos, não só com a comida, mas com as pessoas. E por isso, especialistas reforçam: a introdução alimentar deve ser leve e divertida. Transformar a refeição em uma experiência lúdica ajuda a criança a se abrir para o novo e criar vínculos positivos com os alimentos. A alimentação precisa ser introduzida de uma maneira muito lúdica, né? Participar a criança naquela produção de alimentos, na compra dos alimentos, colocar no prato, mas não ser obrigado a comer, né? Então, são vários passos que podem acontecer para evitar que na vida adulta ele desenvolva esse trauma, né? Esse sentimento de inadequação ou transtornos alimentares, né? A bulimia, a anorexia. Muito boa reportagem, olha só. Então, a introdução alimentar realmente é o começo pode ser o começo e o fim de tudo, né, doutora? Quais as dicas para os pais, né, quando chega nessa fase da introdução alimentar? No seu consultório, por exemplo, você recebe muitas pessoas que sofreram com a introdução alimentar e acabaram levando isso para a vida adulta? Tem bastante gente que tem uma dificuldade com a alimentação, principalmente às vezes com frutas e verduras, como a psicóloga mesmo mencionou, às vezes na maneira que foi ofertado, teve uma obrigação, você tem que comer essa fruta, você tem que comer essa salada, então girou em torno de uma briga familiar e aí acaba aquilo sendo uma penitência, ou então premiar por alimento. Se você fizer isso, eu te dou determinado alimento. E aí a criança começa a associar, esse aqui é bom e esse aqui é ruim. A fruta e a salada tinha briga, e o doce era quando a gente ia fazer festas. Então a gente precisa começar a observar esse clima que está tendo a hora que eu estou ofertando esse alimento. Nossa, faz muito sentido, porque realmente os doces eles estão aliados a uma recompensa, né? E brócolis, enfim, outros alimentos, geralmente, porque os pais gostam muito, e aí eles querem. Então, assim, começou a seletividade alimentar, o mais ideal é fazer um prato coloridinho ali para a criança. Passa algumas dicas para a gente. Isso, é legal a gente colocar na criança, às vezes quando a criança tem uma seletividade, ela não gosta nem que encoste no prato, então isso também é uma coisa que tem que ser observado. Mas se deixar na mesa ali para ela ter a curiosidade, mas uma forma que é muito boa para se incentivar é a hora que tiver na mesa,
começar a falar de alguns benefícios que aquele alimento trouxe para o pai, porque não adianta falar para a saúde que a criança não entende saúde, mas se o pai falar, nossa, ontem eu comi essa salada, me senti super bem, estava com mais disposição, isso começa a gerar, acender um alerta, nossa, meu pai falou que comeu aquilo e se sentiu bem, ao invés de eu chegar e bater de frente com a criança, você tem que comer, é tentar criar a curiosidade dela para buscar aquele alimento. Então quando a gente começa a classificar aquele alimento como bom para a gente, a criança também vai querer. E aí assim é uma maneira que ela vai criando, despertando, vai experimentar um dia, aí você pega, come, faz uma cara que, nossa, que delícia, gostei muito do preparo de hoje, pergunta, não quer tentar experimentar também? E assim, aos pouquinhos, vai indo, nunca forçar, porque senão vai ser como a psicóloga falou, vai criar um trauma em cima da criança. Olha, que dica valiosa, viu? Muito interessante mesmo. E agora a gente pode falar um pouquinho também da importância, que em alguns casos precisa trabalhar em conjunto mesmo, né? A psicóloga junto com o nutricionista para resolver essa questão que começou lá na infância. Perfeito. Primeiro, o nutricionista nunca vai dar um diagnóstico desse. Então, quem vai saber dar o diagnóstico é a psicóloga. O nutricionista, a gente vai tratar o que vai trazer, a gente vai tratar essas carências alimentares, vai tratar a possível consequência da seletividade que a gente tenha, mas essa parte psicológica, o porquê, qual que é a relação que a criança tem com o alimento, o que foi desenvolvido, a gente trabalha, mas quem vai trabalhar minuciosamente e que é profissional capacitado vai ser a psicóloga, e aí eu entrando com a parte nutricional, porque a gente sabe que o nosso comportamento ele também é baseado na nossa nutrição, no nosso estado nutricional, ele pode me deixar mais irritado, pode me deixar mais tranquilo, pode fazer com que eu durma melhor. Então a gente sabe que o tratamento psicológico ele vai ser ajudado com a nutrição ou prejudicado, né? A alimentação vai muito além de só as questões das vitaminas, proteínas, enfim, que o nosso organismo precisa, né? Interfere inclusive no nosso humor, como você acabou de falar. Doutor, existe alguns alimentos que costumam ser mais rejeitados quando a gente fala nesse grupo de alimentos, que são os vilões lá do Tari? Como eu mencionei, as frutas pegam bastante pela textura dela que vão ter. Alimentos, dependendo do odor, de cheiro, também acaba não gostando, mas no grande geral, que as pessoas mais rejeitam, são as frutas, as verduras e os legumes. E eu dito muito isso a uma má cultura que nós temos de falar que comer verdura, legumes é ruim. Você sempre escuta falar na cabeça que salada, verdura, legumes não é uma coisa prazerosa de se comer. Como às vezes também quando a gente vai comemorar algo, a gente sempre comemora comendo pizza, comemora comendo bolo. Ninguém vai comemorar ir num restaurante ter um prato de salada agradável, bonito. Então, se você expõe o seu filho a momentos agradáveis, a comidas saudáveis, pode ter certeza que isso vai mudar bastante. O equilíbrio é tudo, né? Na verdade, tem que começar a equilibrar aí desde cedo. Tem uma festinha de criança, coloca um sanduíche que tem um alface, um tomate. Coloca umas outras coisinhas, faz uns petisquinhos de tomate, como salinha de búfalo e um palmito, faz alguma... a gente tem várias receitas hoje em dia que são saudáveis, tem uma apresentação bonita e as crianças, os adultos, todo mundo acaba gostando. Acho que vale um pouquinho desse investimento de ir buscar saber, procurar um profissional, vou ter aniversarinho da minha criança, passa no nutricionista. O nutricionista não vai estar ali só para emagrecer ou para ganhar massa muscular. Ele vai falar, vai ter aniversário de criança, vamos fazer esse petisco assim, vamos colocar uns palitinhos de legumes, põe um iogurte com azeite, um salzinho, daí você vai molhando ele ali para comer, faz um brigadeiro com menos açúcar, usa um outro tipo, ao invés de usar um achocolatado normal, põe um cacau 100%, já vai estar com mais antioxidante. Então a gente consegue fazer com que aquilo seja agradável, porque também tem que ser agradável, não adianta também a gente ficar pensando só, né, não pode comer nada que tem açúcar ou nenhuma fritura, não é isso. Mas ter esse equilíbrio, como você mesmo mencionou. E aí o nutricionista ele vai conseguir ajudar você nessa festinha do seu filho, que for ter, para que isso se torne algo prazeroso, saudável e que a memória dele lá na fase adulta seja boa. Perfeito, muito bom, doutor. Olha só, gente, quando o assunto é tratamento, muitas vezes o trabalho precisa ser uma equipe multifuncional, né? Como a gente já começou a conversar aqui, e essa equipe envolve psicólogos, médicos, nutricionista. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os cuidados, né? Quais são os tipos de tratamento, quais profissionais devem compor essa rede de tratamento e, claro, né, principalmente como prevenir para não precisar chegar no tratamento. Então, fique aí que nós já voltamos.
Estamos de volta. Nos blocos anteriores, a gente entendeu o que é o TARI e os riscos que ele traz. Agora é hora de falar de esperança. Quais são os caminhos de tratamento e como a família pode ajudar nesse processo? Guilherme, quais são os tratamentos mais modernos hoje quando uma pessoa é identificada com TARI? Seria a gente criar um ambiente agradável na alimentação, para que ela tenha o prazer e não o enfrentamento. E descobrir por que ela não gosta. O que ela não gosta daquele alimento? O que aquele alimento remete para ela? Ah, não gosto dessa textura, não gosto do cheiro, não gosto do sabor. Quando a gente identifica isso, ok, vamos começar a ofertar vários alimentos que tenham outra textura, ou aquele alimento de um preparo diferente, que mude o odor. Então, quando a gente vai descobrindo a causa e vai tentando driblar, né, essa maneira, você vai conseguindo desenvolver com que a criança tenha uma aceitação melhor ali às coisas novas. Perfeito. E a gente já falou aqui no segundo bloco, né, que a comida ela tem esse poder, né, da memória afetiva. É. Então, é importante, de repente, o pai e a mãe obriga, você já falou no bloco anterior, ai, come o brócolis lá de uma maneira saborosa, quer obrigar a criança, mas não senta nem na mesa com a criança. Então, esses Isso. momentos, além da gente, da refeição, de conversa mesmo, de partilha, também são fundamentais, eu imagino. Isso. E até eu falo muito no meus consultórios para os pais, mesmo que for coisas que você precisa conversar com o seu filho, que seja algo negativo, que você precisa chamar atenção, precisa dar uma bronca, não usar o momento da refeição para aquilo. A refeição é um momento prazeroso, um momento de relaxar, um momento onde a gente vai conversar coisas boas. Eu não vou falar para ele, e aquela nota da sua escola, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, porque senão a alimentação ela se torna algo estressante. E quando a gente está estressado, a gente libera alguns hormônios, como o cortisol, que vai fazer com que eu piore a minha digestibilidade. Então, se eu oferto um alimento, eu estou estressado, eu como, sinto que não caiu bem. Imagina quantas memórias que não aconteceram ali para o alimento e não tem nada a ver com o alimento. Foi a situação que acabou tendo em torno. Então, esse é o padrão ouro, é a gente melhorar esse entorno, esse momento ser algo agradável, algo prazeroso. Perfeito. E ainda sobre esse assunto, vale também ficar atento ao local que essa alimentação é oferecida, ofertada, porque muitas crianças às vezes estão assistindo um filme, uma série, ou jogando videogame, não quer sair da frente da TV e aí acaba consumindo o alimento na frente da TV. Aí já entra um outro lado também, que a criança precisa saber que existe momento para tudo. Perfeito. Então vai ter um momento dela sentar ali na frente da televisão e assistir o desenho que ela gosta, tem um momento que ela vai brincar, tem um momento que ela vai estudar, então o momento de comer é de comer, não é fazer outras coisas em volta. Então tem que falar para a criança, olha, pega um esporte ou alguma hobby que a criança já tenha e tenta mostrar para ela no futebol. No futebol, a partida não começa com a bola no meio do campo? Então, cada momento tem o que é para ser feito. E a alimentação, o nosso dia a dia, também é a mesma coisa. Agora é o momento de a gente estar sentado na mesa, depois você vai sentar aqui no sofá. Então, trazer a realidade da criança para você explicar. Não adianta você falar para ela que isso aqui vai fazer mal para a saúde, você comendo na frente da televisão, a criança não está nem aí para isso. É né? verdade, doutor. E é importante também a gente falar sobre os perigos para o nosso organismo agora, porque deixar de consumir alguns alimentos, o que parece uma coisa que é só uma restrição ou é só uma escolha, mas pode, de repente, uma criança pode ser internada porque ela não come determinado tipo de alimento. E um adulto também. Qualquer pessoa, né? Eu falo que a gente é feito de alimento. Eu sou feito por alimento. Você não vai na loja e compra pele, compra alguma coisa. Não, a gente é feito de alimento. Então, se eu não tiver uma diversidade de alimento, vai me faltar nutriente. Pode piorar meu crescimento. Então, essas também são coisas que vai chamar atenção. A criança não está crescendo, ou a criança não tem músculo, a criança não tem vontade de brincar. Então, todo esse lado da saúde vai começando a ser interferido se estiver faltando algum nutriente, se estiver faltando magnésio, complexo B, enfim, se estiver faltando proteína.
Então isso é uma coisa bem séria mesmo que a gente precisa começar a analisar. Sim, sim. E muitas pessoas têm problemas com refluxo. Ou não é nem a questão do alimento, mas é um problema já biológico, eu posso dizer assim. Quais as dicas ou como que a gente pode perceber que essa criança está com esse tipo de problema e está recusando o alimento por conta de uma dor ali? Você vê que a criança, ela tosse bastante. Isso aí, assim, é uma coisa que tem queimado, né? Que pode estar queimando. E a gente começar a observar também alguns comportamentos. Exemplo, comer e deitar, ela vai ter esse refluxo, porque vai voltar essa comida. Ver o que ela está comendo junto, se ela não mastiga, se está tomando muito líquido. Tudo isso pode fazer com que ela venha ter esse refluxo. Então, percebeu que a criança está tendo muito pigarro, está tossindo bastante ali, viu que não está nada, não está doentinha, não tem nada disso, opa, pode ser que ela esteja tendo um refluxo. Aí pede para a criança soltar um pouquinho o garfo, mastigar, engolir, depois pega o garfo novamente, evitar líquido próximo à refeição e evitar deitar também logo em seguida. Ah, ótimas dicas. Ah, gente, olha só, uma dica muito importante. Como nós vimos na reportagem, a seletividade alimentar também é muito comum em pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. Muitas vezes elas preferem alimentos de texturas mais densas e com menos variedade. Mas e aí, doutor? Como que as famílias podem lidar com essas crianças? É importante essa dica, né? É que essas crianças já tendem a ter uma necessidade de uma rotina para elas se sentirem seguras. Então, o alimento também vai apresentar a mesma característica. O interessante é que aquela alimentação seja colocada diariamente para que aquilo seja normalizado para ela. Ah, então criar uma rotina com a criança. Se hoje eu ofereço melancia, amanhã eu vou oferecer melancia, um exemplo. Isso, para que ela saiba que aquilo ali não vai ser algo que possa trazer uma insegurança, um desconforto, alguma coisa assim. Ai, ótimas dicas. Doutor Guilherme, muito obrigada. Ficaria aqui mais umas 2 horas conversando com você, mas o nosso tempo já esgotou. Muito obrigada pela participação no De Bem com você hoje. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Vamos convidar outras vezes. E você aí de casa, se quiser rever esse programa, acesse o nosso canal do YouTube. Lá você encontra também toda a programação da TV Câmara. Acompanhe a gente também por meio das nossas redes sociais. O endereço é um só, hein? @TV Câmara SJC. Eu espero você na próxima semana. Enquanto isso, cuide-se, se alimente muito bem e fique aí, de bem com você. Até mais!